Olá! Neste vídeo vamos explorar algumas propriedades das desigualdades. Vejamos então. Se eu tiver uma desigualdade, por exemplo, 2 é menor do que 5. Se multiplicarmos os dois membros dessa desigualdade por um número negativo, vamos ver o que acontece. Então, em primeiro lugar, eu vou representar esses dois números na reta numérica. Então, temos lá o 2 e o 5. Então, vamos lá. Se eu multiplicar esses dois membros dessa desigualdade por menos 1, por exemplo, que é um número negativo, nós teremos, então, o 2 vira menos 2 e o 5 vira menos 5. Vamos representar esses dois números na reta numérica. Então, vejamos. O 2 eu multipliquei por menos 1, virou menos 2. E o 5 virou, então, menos 5. Observem aqui na reta numérica que o menos 2 agora é maior do que menos 5. Então, vejamos, menos 2 é maior do que menos 5, voltando aqui para a nossa desigualdade. Reparem que a desigualdade inverteu o seu sentido. Portanto, sempre que eu tiver uma desigualdade e multiplicarmos os dois membros por um número negativo qualquer, ela inverte o seu sentido. O que estamos falando vale também para uma divisão, né? Então, dividindo os dois membros da desigualdade por um número negativo, ela inverte o seu sentido. Se multiplicarmos os dois membros da desigualdade por um número positivo qualquer, a desigualdade se mantém. Então, nada acontece quanto ao sentido da desigualdade. Vejamos, então, uma aplicação na resolução de inequações. Digamos, eu tenho a inequação menos 3x maior do que 6. Eu posso aqui dividir os dois membros por menos 3. Como o menos 3 é um número negativo, a desigualdade inverte o seu sentido. Então, eu teria x menor do que menos 2. Eu dividi o primeiro membro por menos 3 e o segundo membro por menos 3. Outro exemplo. Menos 4x maior ou igual a menos 2. Eu poderia aqui dividir os dois membros por menos 4. Né? Então, dividir os dois membros por menos 4. Teríamos, então, x menor ou igual a 2/4. Observe, então, que a desigualdade inverteu o seu sentido, porque dividimos os dois membros por menos 4, que é um número negativo. Simplificando-se aqui a fração no segundo membro, temos x menor ou igual a meio. Uma observação. Alguns alunos preferem, ao invés de dividir por menos 3, primeiro multiplicar os dois membros por menos 1. Também é possível. Vejamos. Menos 3x maior do que 6, multiplicando primeiro por menos 1. Lembrar que menos 1 é número negativo, portanto a desigualdade será invertida. Teremos então 3x menor que menos 6 e x menor do que menos 2. A mesma coisa no outro exemplo. Se quisermos, em primeiro lugar, multiplicar os dois membros por menos 1, teremos 4x menor igual a 2, portanto, x menor ou igual a 2/4, x menor ou igual a meio. De uma forma geral, temos o seguinte, né? Generalizando. Se A for maior do que B, se eu tiver, então, esta desigualdade e tivermos um número C positivo qualquer, e se eu multiplicar os dois membros dessa desigualdade pelo número C, que é positivo, observem que eu tenho AC maior do que BC, ou seja, a desigualdade mantém o seu sentido, nada foi alterado no sentido da desigualdade. Agora, se eu tiver A maior do que B, eu tenho esta desigualdade, e se C for um número negativo, e se eu multiplicar os dois membros dessa desigualdade por esse número negativo, teríamos então AC, reparem, menor do que BC. A desigualdade inverteu o seu sentido porque C é um número negativo.